Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à quinta edição do C-Talks, uma série de webinars promovida pela Talents Executive, uma consultoria de recrutamento focada em alta liderança e conselhos, que faz parte da holding de recrutamento e seleção Talents Group. Para os que estão aqui pela primeira vez, o C-Talks é um projeto voltado para a discussão de temas factuais que envolve C-Level das organizações. E a cada edição são convidadas e convidados especiais que discutem temas relevantes com base em fatos e dados extraídos de pesquisas de mercado. As edições anteriores são disponibilizadas através dos sites www.ctalks.com.br. Meu nome é Priscila Claro, eu sou professora associada no INSPER e eu trabalho com esse tema de sustentabilidade e ESG desde 1998, quando eu comecei a realizar pesquisa e trabalhar também com atividade de ensino relacionados a esses temas, né? E temas não só em organizações com fins lucrativos, mas também em organizações sem fins lucrativos. Eu fico muito feliz com o convite para mediar esse encontro hoje, que, na verdade, vai ser um prazer participar, não só mediando, mas também escutando as pessoas que foram convidadas para participar dessa discussão, que vai durar aí por volta de 1h30. Né? O tema de hoje é os impactos de ESG na atração e retenção de profissionais nas organizações. E antes da gente começar a falar desse tema, eu vou apresentar para vocês a agenda e os convidados, mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer esse convite, né, para estar com vocês e agradecer isso ao nosso anfitrião, Luiz Valente, que é o CEO da Talents Group, que vai estar com a gente aqui durante essa discussão também e vai apresentar a pesquisa que foi realizada. Então, a agenda de hoje eu vou apresentar primeiro e, na seguida, falarei um pouco sobre nossa convidada e convidado especial. A pesquisa, né, a primeira parte dessa nossa discussão vai ser a apresentação da pesquisa. Essa pesquisa foi realizada pela Talents Executive nesse mês, e 201 executivos foram ouvidos, executivos e executivas de alta liderança de organizações de diferentes portes e setores que trabalham em todo o Brasil, tá? Então, a ideia é que a partir da apresentação dessa pesquisa, a gente consiga bater um papo com a Denise Rios, que iniciou sua carreira como trader, trabalhou com investimentos, modelagem de novos negócios, produtos financeiros, educação financeira e inovação, começou sua jornada de sustentabilidade no Itaú Unibanco, assumiu a presidência da Rede Brasil do Pacto Global e atualmente é Global Sustainability Director na Natura. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Também muito gostaria de dar as boas... Desculpa. Também gostaria de dar as boas-vindas ao Márcio Uth, que atuou como CEO da Alpargatas, foi empreendedor e atualmente é conselheiro de diversas empresas de capital aberto e fechada no Brasil. O Márcio possui formação em Direito, MBA em Administração, Programa de Gestão Avançada pela INSEAD na França e cursos de extensão em universidades do Brasil e no exterior. Boa noite, Márcio. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, e vocês que estão nos assistindo também vão poder participar da discussão. As perguntas podem ser enviadas aqui pelo chat, pelos comentários, tá, do YouTube da Talents, ou quem preferir não se identificar pode também participar pelo site, que é o mesmo site que eu comentei anteriormente, www.ctalks.com.br. A gente vai ficar de olho por lá e por aqui também nos comentários, né? E é bom também lembrar para todos que tanto o webinar que vai ser, o que vai acontecer agora, como o material da pesquisa vai ficar disponível para vocês também no site para acesso posterior. Obrigada, Denise e Márcio. E para começarmos, eu convido o Luiz Valente para apresentar a pesquisa, então, sobre ESG e impactos na retenção de talentos. Bom, muito obrigado, Priscila. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito a gentileza da participação da Denise Rios, também do Márcio Uth e da própria Priscila também. Quero agradecê-los por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Acho que vai ser algo bastante bacana e rico de informações aqui para todas as pessoas. Bom, nós realizamos a pesquisa
sobre ESG e os impactos na retenção, na atração e retenção de profissionais, essa pesquisa, nós podemos passar o slide, ela aconteceu em janeiro de 2021, né? Nós tivemos 201 respondentes, podemos seguir? Podemos seguir o slide? E quando nós olhamos o nível hierárquico, 68% dos respondentes eram diretores, 4,5% vice-presidentes, 7% presidentes de empresa, 7% de conselheiros e 13% de empreendedores proprietários de negócio. Podemos seguir. E quando olhamos o setor de atuação das empresas, 32% em serviços, 27% em indústria, 11% em bens de consumo, depois tecnologia, terceiro setor e outros setores, compondo aí 16%. Então, a primeira pergunta que nós fizemos para esses respondentes, e eu vou tentar me policiar aqui, pessoal, de ir bem cadenciado, num ritmo mais pausado, para que a nossa tradução de Libras funcione bem, que a gente consiga transmitir aqui a informação. A primeira pergunta foi qual o porte da empresa por número de funcionários. E 60% dos respondentes são de empresas de grande porte, 21% de médio porte, 11% microempresa e 8% de empresas de pequeno porte. E qual a composição do capital? A maioria das empresas respondentes são empresas de capital fechado, 74%, seguido de empresas de capital aberto, com 23%, e misto, 3%. E quando nós falamos sobre o modelo de gestão dessas companhias, 62% delas são empresas geridas profissionalmente por uma estrutura profissional, seguido de empresas familiares, 20% dos respondentes, e 18% com uma gestão mista. Quando perguntamos quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre o conceito expressão diversidade em conselho, nós tivemos uma ampla maioria, quer dizer, quase metade dos respondentes, dizendo que escutaram sobre o termo ou conceito de diversidade em conselho entre 1 e 3 anos. E para 25% das pessoas, há menos de 1 ano, e 11% de 3 a 5 anos, 11% a mais de 5 anos, 3% não me recordo. E quando perguntamos, na sua opinião, de onde vem a maior parte da pressão para as organizações estruturarem agendas de ESG, 28% responderam que a pressão vem de acionistas e investidores, para outros 28%, sociedade engajada de forma em geral, 21% obrigações regulatórias de determinados investidores ou setores de atuação, 19% liderança da própria empresa e 4% colaboradores da própria empresa. A empresa em que atua possui uma agenda de ESG estruturada? 37% responderam que não, 25% responderam que sim, e 30% que possui ações temáticas de ESG, mas de forma descentralizada. E há quanto tempo a empresa em que atua possui uma agenda de ESG? Para 53%, entre 1 a 5 anos, para 29% dos respondentes, menos de 1 ano, para 14%, mais de 5 anos, e 4% não tinham essa informação. Quando perguntamos qual área é responsável por cuidar desse tema dentro da empresa, 29% dos respondentes disseram que esse tema é liderado diretamente pelo CEO da companhia. Para 27%, há um comitê formado por líderes de diversas áreas, 17% pela área de sustentabilidade, 7% por recursos humanos, 5% por áreas ligadas a operações, como compra, supply, manufatura, 3% por finanças, 2% por comunicação institucional, 2% pela área jurídica, 1% comercial, 1% marketing, 7% por outros.
Quando perguntamos se você acredita que ter uma atuação consistente com ações de ESG é benéfico para as organizações de forma geral, 6% disseram que sim, 3% responderam que não, e 11% acreditam que é benéfico, mas em partes. E quando perguntamos quais são os três principais, três aspectos positivos que você considera mais importantes em ter uma agenda de ESG estruturada dentro da organização. Para 63%, os três aspectos positivos: geração de valor de mercado para a empresa, 50% responderam ganhos da imagem e reputação da empresa, e 40% sustentabilidade e perenidade da organização. Quando perguntamos se você acredita que ter uma agenda de ESG influencia positivamente na atração e retenção dos profissionais de determinada geração, 53% dos respondentes disseram que sim, principalmente geração Z. 38% sim, mas não necessariamente de uma geração específica. 22% sim, principalmente em relação à geração Y. 10% não acredito que tenha correlação com a geração. 6% sim, principalmente em relação à geração X. E 4% sim, principalmente em relação à geração Baby Boom. Quando perguntamos como ter políticas e ações de ESG podem contribuir para o desafio de atração e retenção de profissionais, 78% responderam que através de convergência de valores pessoais com as organizações. Para 57%, as políticas e ações contribuem com relação de confiança com a empresa, e 45% com questão de impactos no clima organizacional de uma forma em geral. Quais são os três principais desafios para implantar uma agenda de ESG nas organizações? Para 72%, falta de liderança, falta de prioridade da alta liderança. Para 62%, dificuldade de avaliar e mensurar indicadores de ESG. E para 30%, falta de budget e orçamento para ter essa agenda de ESG. De uma forma geral, você acredita que as organizações no Brasil ainda são pouco estruturadas em relação ao conceito de ESG? 87% dos respondentes disseram que sim, que as organizações no Brasil são pouco estruturadas em relação ao conceito. 3% disseram que não e 10% disseram que em partes. Se você acredita que os efeitos da pandemia Covid-19 podem acelerar a implementação deste tema nos próximos anos, 48% responderam que sim, 23% disseram que não, e 27% disseram que, em partes, efetivamente acelerou em partes a implementação deste tema. Priscila, deixo com você para a gente dar sequência aqui no nosso bate-papo. Ótimo, obrigado. Interessante notar que essa pesquisa levanta pontos que podem ser trabalhados, né, tanto oportunidades, riscos, em relação ao mercado brasileiro, que pode ser feito a respeito do tema ESG. Né? Mas antes da gente começar essa discussão, tem um tema aí que eu acho que chama, né, bastante atenção, que é esse dado de que metade dos respondentes afirmaram ter ouvido sobre o termo ESG pela primeira vez nos últimos 1 ou 3 anos, né, super recente. E quem está trabalhando com esses temas há algum tempo, sabe que esses temas não são tão novos assim, né? Na verdade, a gente tem aí informações de que temas relacionados com outros nomes, é óbvio, já eram discutidos no ambiente acadêmico, no ambiente empresarial, fora do Brasil especialmente, mas também no Brasil depois da década de 80 e fora do Brasil desde a década de 50. Né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, para começar esse debate aqui, é sobre o significado de ESG. Né? Queria perguntar primeiro para a Denise se ela pode explicar o que ESG significa e por que só agora está tão em evidência no mercado brasileiro. Denise, podemos começar por você, por favor? Claro, super obrigada antes pelo convite, pela oportunidade, e vamos começar falando dessa sigla, né? O que ela significa? É uma sigla em inglês,
Em português, normalmente traduzida para ASG, então ambiental, né, são aspectos como uma empresa incorpora na sua gestão os aspectos de impactos ambientais que ela gera, muitas vezes reconhecidos pelos seus usos de recurso, como água, materiais renováveis ou não, e pelas questões sociais, de como ela monitora, controla, muda, na verdade, o seu impacto muitas vezes para positivo, interfere positivamente através das suas atividades nas questões sociais, muito ligadas aos temas de diversidade, muito ligadas aos temas de direitos humanos sendo respeitado dentro das suas operações ou nas suas cadeias de valor. E o último, que é o G, vem de governance em inglês e fala sobre boas práticas de governança, que já é um tema mais maduro. E como você comentou, Priscila, assim, esse já é um tema conhecido, muitas vezes ele já foi traduzido por responsabilidade social corporativa lá atrás, muitas vezes traduzido, né, na verdade incorporado, é uma das siglas que explica facilmente 3 aspectos de diversidade, de sustentabilidade, e mais recentemente ele se tornou famoso e talvez mais conhecido, e coincidentemente, na pesquisa mostra a maior percepção dos brasileiros para este assunto pós-Covid, porque investidores que já praticavam esta mentalidade, esse formato de análise da capacidade empresarial das companhias, da sua longevidade, do seu conhecimento da sua gestão de risco e dos seus impactos no meio ambiente, bem como a sua capacidade de prever impactos futuros, como as mudanças do clima, ou como as questões, todas as questões de direitos humanos que tanto a gente tem visto crescer recentemente, no seu modelo de negócio. Isso é considerado não só fonte de inovação, como fonte de boas práticas de gestão empresarial. Então, ao observar isso, esse tema se torna mais relevante porque recentemente, eu diria que 2 marcos importantes recentes trouxeram esse assunto à tona. Um, sem dúvida, o maior conhecimento e ciência do tema, a aceleração, né, desses impactos na nossa vida cotidiana, né? Então, muitas pessoas começaram a ter mais contato com isso através desse conhecimento, mas por uma famosa carta, né, de Larry Fink, por exemplo, que 2 anos e pouco atrás, um dos maiores, na verdade, o maior fundo de investimentos do mundo, enviou a todos os CEOs, dizendo que ele passaria a considerar esses aspectos na tomada de decisão sobre aquilo que ele consideraria bom investimento, inclusive na recomendação para as pessoas. 2 anos antes, o Princípios para o Investimento Responsável lançou um material, né, um paper, disse em inglês, mas na verdade uma carta, que explica sobre o real dever fiduciário dos grandes advisors, né, as pessoas que fazem a consultoria e recomendação de investimento, de alertar os investidores para que eles investissem em ativos que promovessem um futuro que, além de eficiente financeiramente, fosse capaz de dar espaço para que a gente possa viver. Esse é também um material memorável, e 2 aí grandes movimentos, um mais específico de sustentabilidade, um mais conhecido por, digamos, né, por todos nós, por um público comum, por ser um investidor, digamos, do mundo mais tradicional, que fez esse primeiro movimento. E aí a gente vem. Mas esses assuntos vêm aparecendo, seja no mundo econômico, entre os 10 riscos mais citados pelo World Economic Forum, 7 têm a ver com as questões de sustentabilidade, de ESG. Esses riscos, 10 anos atrás, traduziam preponderantemente riscos econômicos ou riscos de impacto financeiro. Então, o que a gente vem percebendo é que, efeito do nosso crescimento de populacional, da nossa participação como pessoas no planeta, a gente vem lidando com novas realidades desse impacto, e as empresas não são imunes a isso, pelo contrário, elas são, na verdade, grandes vetores de transformação positiva. Então, é por isso que, mais recentemente, a gente, como pessoa comum, começou a ouvir falar que pode até investir, né, os nossos recursos, e que a gente deveria pensar nisso, e afinal, o que isso é diferente. Então, o ESG saiu da página do caderno especial de sustentabilidade e ganhou as primeiras páginas do jornal, as revistas mais comuns, e as nossas conversas aqui. E isso é muito bom. Muito bom. Muito bom. Acho que é importante reforçar, né, um ponto que a Denise trouxe,
que a sigla é ISD, mas a gente não pode esquecer o outro I, que é o aspecto econômico, né? Eu me lembro quando eu comecei a estudar isso, eu chegava para dar aula em educação executiva, e eu tinha, primeiro, uma resistência muito grande, porque eles me chamavam professor que veio abraçar a árvore, né? E a primeira coisa que eu tinha que fazer era justamente mostrar, olha, a gente está falando de negócio, e a gente está falando de geração de valor. Então, acho que é importante resgatar isso, porque se existe esse tipo de, ainda, dúvida em relação ao que se a gente não colocar esse outro aspecto, muita resistência pode continuar existindo em função de que muita gente vai achar que tem que abrir mão de resultado financeiro. Então, acho que é importante isso que a Denise ressaltou. Queria só verificar se Márcio e Valente querem complementar algum ponto antes da gente passar para a próxima pergunta. Eu posso falar. Em primeiro lugar, Valente, Thales, obrigado pelo convite. Denise, Priscila, muito bom estar com vocês aqui, brigadíssimo. E as pessoas que estão nos assistindo, eu espero que seja divertido ficar com a gente aqui esse tempinho, uma hora e pouco, né? Sobre esse negócio que você colocou, assim, algum tempo atrás, era a responsabilidade social nos aspectos econômicos, sociais e ambientais, né? Que aí tirava o abraçar-árvore que você mencionou, que tinha um aspecto econômico. Então, acho que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de encarar os fatos e aí procuram subterfúgios por meio de palavras, de outras coisas, mas a realidade é uma só. A empresa tem que ganhar dinheiro, sabe? A empresa não adianta querer ter só governança, environment e social, ela tem que ter resultado, né? E o resultado tem que ser maior. Eu não conheço ninguém que planejou uma empresa para ficar pior, uma empresa para diminuir, entendeu? Imagina Alexandre, se fosse aquele não podia chamar Alexandre o Grande, tinha que ser Alexandre o Médio, ou Alexandre o Pequeno, porque não teria chamado o Grande, seria ruim. Então, assim, vai troca, né? Você veja, de econômico, social e ambiental, aí vem ESG, que troca o econômico exatamente pela governança, né? Então, você não fala mais no econômico, mas fala na governança. E na governança, eu acho que está embutido aí um sentido econômico da companhia. Se você é um conselheiro de uma empresa, um CEO, administrador, e você acha que basta ter uma governança bacana para falar com as pessoas, basta ter uma relação bacana com a sociedade, e também uma relação interessante com o meio ambiente, não vai dar certo, porque tem que ganhar dinheiro, entendeu? Então as coisas têm que funcionar. Então, nesse sentido, eu tenho a impressão que a gente tem, mais do que ter as siglas, a gente tem que ter o conceito dentro de nós, para que a gente possa, então, perpetuar aqueles conceitos que são importantes. Eu não consigo imaginar uma empresa que não dê dinheiro, não, mas também não consigo imaginar uma empresa que não tem uma preocupação que realmente não se preocupe com o ambiente, porque é muito importante a questão ambiental. Ficar dizendo de novo para vocês, eu vou ficar aqui pregando para convertir, todos sabem muito bem a importância da questão ambiental. E a questão social, quer dizer, a questão social, não basta a empresa gerar empregos e pagar impostos, que ela se sente ou se sentiria bem, né, do ponto de vista social. Ela tem que pensar mais que isso. A comunidade onde ela atua, quais são os impactos que ela causa, se ela ajuda na educação, se ela preserva as pessoas. Enfim, eu acho que mais importante do que as siglas, e não estou desprezando as siglas, elas talvez sejam um meio de conduzir as pessoas de onde elas estão para onde elas deveriam ir, né? Eu acho que mais importante que isso é a gente ter interagido dentro de nós esses conceitos. Eu vi o Valente falando há pouco aí sobre as respostas que houve aí nas perguntas, enfim, como é que fala, na pesquisa que ele fez aí. Houve muitas respostas, mas algumas chamam a atenção, né? Eu ouvi falar nesse tema a primeira vez há 2 anos, 3 anos atrás. Eu pergunto, será que essa pessoa não lê jornal? Será que não viu revista? Será que ela vive hibernada num quarto escuro, que não vê nada? Não é possível, claro que as pessoas viram. As pessoas, às vezes, sentem falta porque não tem um departamento de ESG dentro da companhia. Minha opinião, não deveria ter mesmo, entendeu? Assim, não tem que ter, não tem um departamento de lucro dentro da companhia, porque o lucro tem que ter, as pessoas têm que dar lucro. Não tem um departamento de almoço na companhia, a pessoa está com fome, tem que almoçar, ela sabe disso. Assim como não deveria ter um departamento para cuidar de governança, de social e ambiental. Tem que estar interagindo de tal forma dentro das empresas, dentro da companhia, difundido dentro da companhia, para que todo mundo, ao tomar uma decisão, ou fazer uma escolha de um projeto, de um investimento, ela pense, esse negócio tem que dar lucro, esse negócio tem que ser bacana ambiental, tem que ser bacana social, tem que ter governança e assim por diante. Então, era esse o ponto que eu queria comentar aí. Muito bom. Quando o Márcio fala, né, dessa... Vamos lá, Luiz. Pode falar. Priscila. Eu ia só talvez fazer um comentário aqui, posicionando um pouco, né, dessa questão do ESG e complementando também aquilo que a própria Denise comentou, né, também que o Márcio acabou comentando,
que acaba que a abordagem, né, e vários conceitos que foram absorvidos pelas siglas aí de ESG, elas vêm de muito tempo, né, e vem a origem, como a Denise comentou, vem lá também das décadas de 50, 60 e 70. Parte dessas abordagens estão relacionadas a episódios como a própria Guerra do Vietnã e como o próprio a pressão financeira contra o apartheid na África do Sul, né? E a meu ver, o conceito ele acabou ganhando mais relevância nesses últimos anos, se nós podemos dizer, principalmente nos últimos, talvez, 10 a 15 anos, né? O termo ESG surgiu ali em 2005, né, na conferência da ONU, Who Care Wins, também com o Banco Mundial, mas o conceito foi ganhando força também em função justamente de todos os problemas climáticos, né, que a gente passou a perceber e também a medir no planeta, né, fruto aí de um crescimento econômico bastante desenfreado, né, e também contra o crescente desequilíbrio social e a discriminação de qualquer natureza, também contra as práticas ilegais ou antiéticas que alguns governos, empresas e entidades praticaram aí ao longo das últimas décadas, né? Então, eu recordo, por exemplo, desde nos anos de 1990, no final ali do século XX, um escândalo da Enron, né, da empresa de energia dos Estados Unidos, que foi um grande escândalo de corrupção, que deu origem a uma série de questões de políticas de compliance. O escândalo mais recente na própria Petrobras, né? Nós tivemos, por exemplo, o escândalo também em entidades, por exemplo, como a própria FIFA, né? E tivemos escândalos em outros governos, como um dos casos maiores de enriquecimento de um ex-presidente, que foi no caso da Ucrânia, com Viktor Yanukovych, né, que era o presidente da Ucrânia na ocasião. Então, eu acho que todos esses aspectos, na verdade, finalizando só esse meu comentário, somado também à crise gerada pela pandemia, ela vem produzindo, né, ao longo dos anos, uma crise de confiança e uma crise de reputação em governos e empresas e também na própria imprensa, de uma certa maneira, bastante grande. E isso foi evidenciado num relatório, que foi um relatório de 2020 da Edelman, chamado Trust Barometer, que ele está sinalizando justamente para essa crise de confiança da sociedade com governos, com empresas e também com a própria imprensa. Daí eu acho que vem da convergência de toda essa crise de confiança, de todos os problemas que nós temos tido no mundo nos últimos 20 a 30 anos, o fato de que a sigla ESG e o conceito ganhou força muito maior nos últimos anos. Muito bom. Enquanto o Valente falava, eu lembrei de uma pesquisa que a gente fez justamente nesse sentido, de entender, não usando o conceito ESG, mas usando o conceito de sustentabilidade, quais eram os motivadores ou drivers para a consideração da sustentabilidade nas estratégias das organizações, né? E o Luiz bem colocou aí, acidentes, escândalos, crimes corporativos, mas tem um aspecto também de mudança na regulação, de mudança em leis, em normas, tem a questão também da mudança tecnológica que acaba trazendo isso mais para perto, e sem falar também na mudança do comportamento do consumidor. A gente costuma falar, né? O consumidor dita muitas mudanças nesse sentido, apesar de ainda existir um gap enorme entre o que ele gostaria de fazer e o que ele faz de fato quando ele vai lá e compra, né? Na pesquisa que a gente acabou de escutar, um dos motivadores ou dos drivers mais relevantes para que a empresa se engaje no ESG ou na agenda de ESG parece ser o engajamento da sociedade e comportamento de acionistas e investidores, que é interessante porque pesquisas anteriores em relação a esse tema, normalmente acionista e investidores não apareciam, estava lá no fim da lista, né? Então, acho que isso mostra mesmo uma mudança significativa, porque a gente sabe que acionista e investidor, de alguma forma, tem tanto ou mais poder até do que o consumidor. Qual que é a sua leitura a respeito disso, Márcio? Olha, eu acho que
o dono do capital, né, acionista investidor, ele tem sempre o poder de escolher onde ele quer aplicar o capital dele, que retorno ele espera para que as coisas funcionem, né? Eu não acho que ele tenha perdido poder, nem acho que ele ganhou poder. Eu acho que ele observou determinados comportamentos que valorizam mais o retorno da empresa. Então, assim, se eu observo que se eu me ligo mais em determinados comportamentos, em determinados caminhos, que eu tenho um retorno melhor do meu capital, isso não afeta o meu raciocínio, a minha estratégia, eu vou para lá, certo? Então, assim, olha, as empresas que estão dedicando a isso têm um reconhecimento maior da sociedade, são bem vistas pela sociedade, mais do que aquelas que não adotam esses princípios. Então, assim, é uma razão também econômica para que eu migre de onde eu estou para onde eu preciso ir para que isso aconteça. Então, eu tenho a impressão que é um amadurecimento, mas é um amadurecimento, assim, importante, né? Sei lá, vendo no Brasil, em 1910, o Brasil era um país, o que o Brasil queria em 2010? Era um país agrário que estava ali buscando alfabetização, melhoria das pessoas. 1950, aproximadamente, né? Todo pai queria que o filho formasse, fosse médico, engenheiro, advogado, dentista, então funcionário público, trabalhasse no Banco do Brasil, depois Petrobras, assim por diante. Depois, 1970, a época do milagre econômico, né? Os engenheiros bem valorizados. E aí eu vou ficar aqui fazendo uma digressão histórica aqui, né? Mas cada momento tem a sua necessidade. O momento nosso século, onde nós estamos agora, o momento atual, é um momento de ruptura, né? Assim, as coisas estão mudando muito mais rapidamente do que mudaram antes. Isso causa uma ansiedade muito grande nas pessoas, nas empresas. É uma sensação de você perder a oportunidade que você teve, ela passou, outra pessoa pegou, dá aquela ansiedade, aquela questão aquela questão de peso, de perda, né? Tem um excesso de informações disponíveis, qualquer coisa que você pesquise na internet em algum lugar, já tem um caminhão de informações. E esse caminhão de informações, às vezes, prejudica a qualidade das informações, né? Então, assim, muita informação não quer dizer informação de qualidade, quer dizer que são muitas, não quer dizer que ela tem, de fato, uma qualidade importante, né? Então, assim, eu acho que essa incessante, né, e essa chocante assim, circulação entre pessoas diferentes, de origens diferentes e tudo mais, isso causa, de fato, uma ruptura no modelo de negócio. Então, acho que os acionistas, acho que os investidores, os fundadores das companhias, eles têm que prestar atenção nisso, assim como lá atrás se prestou atenção que era a alfabetização, ou que era um país agrário, ou que era um país de milagre econômico. Então, assim, é importante uma adaptação ao momento que você vive. Eu não sei quanto tempo vai durar a sigla ESG, assim, sei lá, quanto tempo durou a era do downsizing, só se falava em downsizing, esse negócio acabou. Aí teve a era da reengenharia, todo lugar se fala reengenharia. Ninguém fala nisso mais, já foi pro vinagre. Quer dizer, então, assim, quantas outras coisas existem hoje que não existirão daqui a algum tempo? Algumas com merecida razão, porque são bobagens, outras com imerecida razão, porque são importantes, mas, de qualquer maneira, é muito relevante que nesse momento seja assim. E as pessoas que tomam as decisões, né, elas têm que pensar que não é possível levar as coisas como sempre foram feitas, que elas são diferentes hoje. E que, portanto, ter uma sigla como essa, que vai nortear aquilo que nós vamos fazer, é muito importante, é muito relevante, né? Considerar que as coisas, algumas são inéditas, porque nunca foram vistas, outras são novas, já foram vistas, mas não foram adotadas por algumas empresas. Não tem ineditismo, mas tem inovação. Então, essa é a minha opinião. Acho que é muito importante, sim, que o poder do acionista investidor seja exercido, mas eu acho que ele sempre será exercido com base naquela pessoa que vai comprar o seu produto final. E aí, assim, me veio uma questão aqui um pouco fora da sua pergunta, mas só para complementar a minha linha de raciocínio. Então você é a favor do consumismo, tem que consumir, muitas pessoas têm que ser atendidas. Eu acho que tem que consumir mesmo, entendeu? Porque aí vem a questão, o consumo é supérfluo ou não é supérfluo? O consumo supérfluo sempre é do vizinho, nunca é o seu. Então, você quer a tendência de regular o consumo supérfluo do vizinho. Você vai lá, tem um conto do Machado de Assis que conta isso, né? Ele olhava lá a lixeira do vizinho para saber o que tinha havido na casa dele. Tinha garrafa de vinho, então teve festa. Não, tinha muita casca de ovo, acho que fez bolo, entendeu? Isso na época dele, 1850, por aí. Então, assim, ele vigiava o lixo para descobrir o que estava acontecendo lá dentro. Eu acho que é mais ou menos isso, quer dizer, a gente tem que olhar, assim, o consumo ele pode ser supérfluo, ele pode ser um consumo de bens posicionais, ele pode ser um consumo aparente, eu quero andar com uma sacola transparente para mostrar que lá dentro eu tenho coisas de marcas que eu comprei para mostrar o meu poder,
né? Eu quero comprar um carro bacana para mostrar um bem posicional, ou é um consumo essencial? O fato é que a tendência nossa de julgar o consumo como não essencial, em geral, é o consumo dos outros, não é o nosso. E por isso, como quem compra nossas coisas somos nós não achamos que nós somos consumidores de bens não essenciais, o consumo vai sempre crescer. E, de novo, é o poder do consumidor de dizer de quem ele compra, o que ele compra. E acho que ele vai valorizar, sim, essa questão do ESG de empresas que, de fato, entregam e garantem aquilo que foi feito. Era isso. Muito bom. Eu só queria comentar, né, nos últimos 10 anos, eu diria que 80% dos trabalhos acadêmicos de pesquisadores de grandes escolas de negócio tentaram mostrar que fazer o bem, no sentido ambiental e social, também faz bem para o bolso do acionista. Né? Então, eu acho que talvez isso seja... e óbvio que a gente faz isso, essas pesquisas, com dados das empresas que estão aí, né, no mercado fazendo isso acontecer. Então, eu acho que talvez a gente esteja num momento de maturidade onde o acionista percebeu, olha, não é custo, né? Isso aqui é investimento, isso aqui vai gerar algum tipo de valor em algum momento. Denise, é isso mesmo? Os acadêmicos mostram isso e você, né, eu sou fã, né? Eu falo assim, nossa, no mesmo debate que a Denise, eu sou sua fã desde sempre, né? Acompanhei sua trajetória e muitas das coisas que vocês discutiam em empresas, às vezes eu estava por perto ali, gerava questão de pesquisa. Olha, vamos ver se isso é generalizável. Então, é isso mesmo? A empresa percebeu que tem, de fato, impacto econômico-financeiro fazer a sustentabilidade de forma estruturada? Eu acho que, falando em pesquisa, e começando de onde você pegou, primeiro, Priscila, obrigada. Eu acho que, vindo do setor financeiro, trabalhando 30 anos no setor financeiro e só os últimos 10, 12 nesse tema, dá para dizer que sim, porque, de verdade, as coisas não são dissociadas. O que acho que mais recentemente a gente viu como efeito desses trabalhos acadêmicos, que talvez antecipassem essa tendência, e que hoje está virando evidência estatística, é que quanto melhores práticas de gestão ela tem, melhores práticas de gestão, incluem o econômico, como muito super bem disse, tá? O que a gente estava falando agora há pouco, mas elas são resilientes e, portanto, eu acho que hoje eu posso dizer que ao longo da minha trajetória, muito mais eu vi esse olhar mais amplo, eu diria, para aquilo que é sua performance e seu impacto, tá, como fonte de resiliência, fonte de inovação e fonte, inclusive, de novas oportunidades econômicas. E o que, na verdade, os estudos mostram, os índices mostram mais recentemente, é que há uma alta correlação entre bons resultados, especialmente no longo prazo, com menor volatilidade, para empresas que se antenaram para essas práticas e praticam este olhar com tanto rigor quanto o fazem com o financeiro, que o Márcio trouxe muito bem. Então, de verdade, isso não é um ou outro. Acho que a era em dizer que ou é você sustentável ou é rentável é uma era ruim. Tá? É uma era de aprendizado, uma era onde a gente... Eu talvez vou repetir aqui algo que eu ouço de um dos fundadores da Natura, eu não consigo imaginar negócios que não sejam assim. E cada vez mais são assim. Então, hoje, é uma questão de resiliência, de capacidade de resiliência, capacidade de eficiência, capacidade, inclusive, de ser economicamente viável, você entender esses desafios no lugar onde você está operando. Não dá para uma empresa como a Natura deixar de olhar para isso. E o mais importante é que, talvez, o que mais antecipe isso é que faz parte da cultura, desde do começo da Natura, ela está no propósito inicial da Natura, embora propósito seja uma palavra talvez um pouco mais moderna, né? Muita gente passou a emprestar isso, a dizer, né? A falar de propósito, mas o que a gente mais vê, assim, empresas que têm um firme compromisso com isso, através da cultura e da estratégia, tá? Elas fazem isso com o mesmo rigor que cuidam dos seus aspectos financeiros, das suas cadeias de valor, dos seus impactos, do seu modelo de negócio. Então, eu diria, como eu citei, acho que no começo, que é um bom sinal de que você continua pertencendo, como empresa, ao tempo onde você vive. E liderança nada mais é, tá? Liderança, resultado, longevidade, eficiência, capacidade do que permanecer na escolha das pessoas com as quais você faz negócio, com as quais você de verdade tem relações e, portanto, produz capital. Se você não permanecer na escolha das pessoas, provavelmente você não vai atrair, inclusive, mais recentemente, como mostra a pesquisa por esse tema, os novos talentos. Tá?
Então, essa é uma fonte de atração de talento, sem a menor dúvida. Por quê? Porque as pessoas querem aliar o seu propósito de vida àquilo que elas chamam de trabalho, cada vez mais. Então, não é só uma questão financeira, mas nunca vai deixar de ser uma questão financeira. E não necessita. O que a gente viu foi uma expansão desse olhar. Tá? Por quê? Porque geramos impacto. Eu costumo brincar, falar, você respira? Emite carbono. Tá? Então, qual é o impacto disso? Como a gente passa a medir isso? Como é que a gente, na verdade, adapta a boa gestão das empresas para cada vez mais considerar essas interdependências? Tá? Fala, eu não devo ter produtos, ou, na verdade, o impacto do meu produto pode ser transformado em algo mais circular, no caso de um produto concreto como os da Natura, mais biodegradável, com embalagens melhores, que ele deixe menos impacto ou até regenere, tá? Que é um dos grandes desafios que a gente vem pela frente. Como é que as empresas podem contribuir através das suas atividades, daquilo que elas fazem, do seu expertise de negócio, para, gerando resultado, ser uma solução para problemas que vão além dela. Então, quando uma empresa faz o seu inventário de carbono, como a Natura já faz há 12 anos, compensa as suas emissões e tem um resultado e uma atração de investimentos, inclusive por causa, em função desse compromisso, ela está não só contribuindo para um modelo de negócio que é altamente eficiente, mas que atrai cada vez mais espaço e capital, seja na mente do consumidor, seja na reputação, seja no investidor. Por quê? Porque o investidor entende que essa é uma empresa que percebe as mudanças nas quais ela está operando e que ela não precisa esperar que carbono seja precificado para incorporar no seu balanço os eventuais impactos disso, seja pelo risco, seja pela oportunidade. Esse é um exemplo, por exemplo, de uma questão ambiental bastante comum das mudanças climáticas agora. Tá? Então, eu definitivamente concordo em gênero, número e grau com o Márcio de que ele não é novo, ele super incorpora o econômico, mas ele é uma evolução sobre a capacidade de gestão das empresas, definitivamente positiva e que retorna em resiliência e resultado. Na Covid, assim, o fato de ter cadeias de valor, por exemplo, que tinham, a mentalidade dessa gestão de cadeia de valor era uma gestão de parceria, como as cadeias de produtos amazônicos, onde a Natura está há mais de 20 anos, foi essencial para que a gente conseguisse operar, bem como as consultoras. A Natura tem mais de 1.400.000 consultoras e a gente tem praticamente uma consultora em cada município do Brasil. Foi essencial, inclusive, para a gente ser resiliente à Covid, ser uma alternativa para as pessoas e conseguir usar dessa rede também para colaborativamente ajudar a resolver questões, seja através do nosso apoio a essas consultoras, seja através do que elas nos traziam da possibilidade de atuar coletivamente, com doações e tudo mais. Isso garante a resiliência da empresa. Talvez esse seja um excelente exemplo do porquê. Ao final de um ano tão conturbado quanto o ano passado, a gente teve bons resultados financeiros e continua sendo uma empresa também super reconhecida por esse trabalho. As duas coisas vêm juntos. E, para mim, isso é um sinal de inovação, capacidade de adaptação, modernidade e, de novo, boas práticas empresariais. Talvez um pouco novas para muita gente e talvez um pouco desconhecidas atrás das siglas. Mas, no final do dia, o que conta é a minha vontade como consumidor de escolher uma empresa em função disso, porque ela parece ser mais adequada para o mundo que eu estou vivendo hoje, para a marca que eu quero viver, para aquilo que eu quero, inclusive, exibir. Muita gente hoje, cada vez mais, quer ser vista e atrelada a isso. Por quê? Talvez lá atrás fosse a coisa do quem abraçava a árvore. Talvez hoje a gente entenda que florestas, e eu também sofri muito com essa conversa, imagina ser isso no setor financeiro, eu fiz essa transição, digamos, do lado mais tradicional para cá. E eu fiz essa transição muito por entender que é uma mentalidade de inovação. À medida que você consegue tangibilizar, concretizar, medir e verificar essa interdependência, você consegue tanto evitar risco, quanto olhar para as oportunidades de um jeito diferente. E é aí que se materializa o resultado, e é aí que se materializa o retorno, seja ele em atração de talento, seja ele em espaço na cabeça do consumidor, seja ele na cabeça do investidor. Então, eu totalmente concordo que isso é sobre boas práticas de negócios cada vez mais. Muito bom. A gente estava discutindo a questão do driver e do motivador, mas a Denise deu exemplos aí de fatores de sucesso para tirar essa agenda do plano e colocar para rodar, né? Então, eu acho que fica muito claro, né? Não dá para uma agenda estruturada sem pensar em cultura,
sem pensar em relação de parcerias com fornecedores, sem pensar em medir resultados, né? E a gente está falando de indicador de processo, indicador de resultado, indicadores de impacto. Quando a gente está falando de ESG, né, nós vamos ter que descobrir que impacto é diferente de performance, né? São coisas que se a gente não, de fato, implementar, a agenda vai ficar no plano, né? Então, eu queria só escutar do Márcio se, além de cultura, relações de parceria, transparência e, principalmente, esse controle, né, bem feito, esse monitoramento e controle, se ele acha que tem algum outro fator importante para a gente tirar, de fato, essa agenda do papel. Em primeiro lugar, Denise, adorei a sua conceituação sobre o tema. Eu estou até com inveja, queria ter sido eu que tivesse tido essa ideia, muito bacana, muito legal. Mas olha só, respondendo a sua pergunta, eu acho o seguinte, que tem empresas que pegam um determinado tema, torturam o tema e tortura o 9 até o 9 virar um 6. Então, fica igual de cabeça para baixo, certo? E tem empresas que pegam o 6 e fazem virar o 9, é só virar o contrário. Então, o que acontece? Há empresas que nascem com conceitos tão fortes e mantêm essa estratégia por muito tempo tão forte, que a sociedade passa a torcer por elas, entendeu? Assim, eu torço pela Natura, não consigo imaginar o Brasil sem a Natura. Se a Natura acabasse, eu sofri muito com isso. Se acabasse o 5º andar, eu fico pensando, caramba, ia ter que ter de novo gente para avalizar as pessoas, para alugar um apartamento, alguma coisa assim. Ia ser muito chato. Mas imagine que acabe o Google. Será que eu vou ter que comprar a enciclopédia Barça de novo? Imagine que acabe o Spotify, eu vou ter que comprar livro outra vez. Se acabar como é que chama do táxi? Uber. Se acabar o Uber, eu vou ter que ficar na chuva lá, dando sinal, implorando para o cara parar para mim de novo, porque não vai ter ninguém. Então, assim, a empresa, assim, tem uma miríade de empresas assim que vão. Sei lá, Steve Jobs morreu. Mas imagino que hoje, na Apple, alguém chega lá e diz assim, vamos fazer um telefone, mas vamos botar um parafuso aqui para segurar para a capa não abrir. Está tão incorporado nos procedimentos da empresa que o acabamento tem que ser lindo, essencial, que a embalagem que não é aceitável nessa companhia que essas coisas aconteçam. Eu estou dando exemplos assim fora, porque eu acho que uma coisa são as companhias inovadoras, que é muito bom ser isso. Uma coisa é você ler o livro. Sei lá, você leu Grande Sertão Veredas. Para mim, é o melhor livro que eu já li até hoje. Guimarães Rosa. Então, assim, eu queria ter sido Guimarães Rosa, mas eu não fui Guimarães Rosa, porque eu só li, o autor é ele. Então, acho que a empresa, quando a empresa ela é autoral, é muito melhor do que ela ser inovadora. A Natura é autoral, o 5º Andar é autoral, o Google é autoral, a Apple é autoral, a Microsoft é autoral, o Spotify é autoral, o Uber é autoral. Tem um monte de empresa autoral que, de fato, elas são autoras de um conceito, autoras de uma ideia e implementaram essa ideia. Eu acho que a autoria do ESG, independente da sigla, como acabou de nos ensinar a Denise aí, já está incorporado nas pessoas, se não está, deveria estar aparentemente, é algo como isso, entendeu? As empresas, a gente vai torcer para as empresas que, de fato, praticam e que prezam comportamentos como esse. Porque você não prezar comportamentos como esse, desprezá-los, se desprezar e não prezar, vai ser igual você tentar segurar a cachoeira com a mão. Vai ficar embaixo da queda d'água, não vai segurar nada, vai passar tudo, entendeu? Porque você não vai conseguir viver numa empresa que tem uma relação, não estou dizendo até de uma empresa fornecedor, sei lá, empresa fornece, sei lá, minério, acabou de ter um acordo hoje da Vale gigante lá com o governo de Minas, e ela não está na linha de frente. Eu não deixo de comprar um carro da Volkswagen, estou chutando aqui, porque o minério era da Vale. Nem sei de onde veio o minério, não estou nem aí para onde veio. Vou lá, escolho o carro, gostei e compro. De onde veio essa chapa? Foi a Vale que fez ou foi a CSN? Enfim, será quem fez, mas eu vou lá e compro o carro, porque está muito atrás na cadeia. Mas mesmo essas empresas que estão muito atrás na cadeia de fornecimento, de contato com o consumidor, ainda assim tem essa preocupação e tem que ter mesmo, porque ela se manifesta na relação com o consumidor final, ela se manifesta na capacidade de você escolher as melhores pessoas para trabalhar com você, mas também no inverso, de as melhores pessoas te escolherem para trabalhar. Uma coisa é você escolher alguém, o cara chega lá, entra e começa a dar um salário e tal, vai ficando. Mas quando a pessoa te escolhe para trabalhar, porque ela entende o que você faz, gosta do que você faz, ela se sente ali dentro protegida pelos valores que essa empresa tem, pelos comportamentos que essa empresa tem, ela fala, essa relação é duradoura, aqui eu vou ficar. Então, eu recebo uma proposta para ganhar 15% a mais, não saio, porque aqui dentro eu tenho... Se os valores não são os mesmos para ficar paralelo, primeiro não tem valor contrário que choca. Então, assim, eu prezo o que essa empresa preza, ainda que nem tudo que eu prezo esteja lá dentro. E uma das coisas que eu deveria prezar, como consumidor, como empregado, é uma empresa que, de fato, zela pelo bom resultado, portanto, ela é uma empresa perene, mas que também ela zela pelo ESG, qualquer coisa que venha depois. Porque, sinceramente, você viver numa sociedade e não estar ligado em tudo que você tem que fazer com a sociedade,
de prestar para a sociedade. Na parte ambiental, como explicou tão bem a Denise. Então, veja bem a sociedade, o exemplo que ela deu, são 1.400.000, se não me engano, esqueci o nome, promotora, enfim, as pessoas da Natura aí, e mais que vendem, né, os produtos da Natura, promotora, eu acho que você falou o nome aí. É muito bacana isso, entendeu? É muito melhor do que só pagar imposto. É muito bacana você ter uma relação com a natureza que vem há mais de 40 anos, enfim, assim por diante. Mas é bacana que isso seja visto, seja valorizado. É importante que a Natura seja a autora do livro e não a leitora do livro. Então, acho que é isso que eu penso sobre esse tema. Muito bom, ótimo. Acho que a gente chegou e tocou em alguns assuntos que agora a gente vai virar aqui, né, as perguntas todas para o Valente. A pesquisa mostra que mais de 50% dos jovens, né, vamos chamar de jovens, geração Z principalmente, valorizam muito o ISD, né? A empresa que ele quer trabalhar, se não tiver alguma coisa relacionada a ISD, ele nem se atenta para ela ou vai deixar de pensar naquela empresa. E em alguns outros casos, a gente tem aí a situação de que o talento vai pedir demissão, né? Na pesquisa de vocês, isso ficou em torno de 50%, né? A gente vê que é 50% da força de trabalho dentro dessas gerações. E aí eu me lembrei, lendo a pesquisa, de uma situação, é um caso, não vou citar nome de empresas nem do aluno, mas um aluno que se formou e um super aluno, um talento não só técnico, mas principalmente de relacionamento, comportamental, foi trabalhar num banco de investimentos, saiu do país, voltou para o país, continuou trabalhando no mesmo banco de investimento e um dia sentou com o chefe dele e pediu demissão. E o chefe não acreditava porque que ele pediu demissão, foi lá e propôs para ele um reajuste enorme na remuneração variável, benefícios do tipo um carro muito melhor do que o que ele tinha, e ele virou para o chefe dele e falou, olha, você não entendeu, eu quero ir para o trabalho de bicicleta, né? Então, essa geração tem nos desafiado no sentido de rever várias das práticas organizacionais, principalmente de gestão de recursos humanos, que eram tidas como práticas muito efetivas, né? Então eu queria escutar de você, Valente, que é headhunter há muito tempo, acompanha o movimento de mercado, acompanha o comportamento dos executivos. Quais são os principais desafios para essas organizações brasileiras e também internacionais atraírem e não perderem talentos nesse contexto de ESG? Perfeito, Priscila. Então, eu acho que na esteira das transformações, né, que a própria Denise comentou, né, das transformações que vêm acontecendo, da disrupção num sentido absolutamente amplo, né, que temos experimentado nas questões das empresas, dos negócios, das tecnologias e no convívio dentro da sociedade, é fato de que você tem gerações, a própria geração Y, né, dos millennials, que já estão aí no mercado há um bom tempo, né, os millennials talvez mais velhos estão na casa dos 35, 36 anos de idade. E também da geração Z, que são aqueles que estão chegando agora ao mercado de trabalho, os mais jovens, né, são gerações que são absolutamente interessadas e engajadas, genuinamente engajadas, em companhias que apresentam práticas de negócio responsáveis, tanto com o meio ambiente, mas também com a diversidade e inclusão, e também responsáveis com questões éticas, né? A gente vê o tempo todo, eventualmente, postagens ou mensagens no Twitter denunciando uma determinada companhia por um ato inadequado e assim por diante. Quer dizer, a internet também, a tecnologia proporcionou tudo isso, né, de você poder ter acesso em tempo real à informação em qualquer momento e em qualquer lugar do mundo, né? Então, além da questão dessas gerações ter essa questão do propósito, né, as empresas elas têm que efetivamente demonstrar transparência nos negócios, alinhamento com práticas sustentáveis, num sentido bastante amplo, né? E ao demonstrar isso no mercado, elas terão efetivamente
serão mais atraentes para essas gerações como ambiente de trabalho. Eu queria acrescentar uma outra coisa, um outro ponto, dentro do que a gente estava falando sobre a pressão que vem também, Priscila, da própria sociedade, em relação à adoção de práticas ESG, existe uma outra questão em tudo isso, que é uma questão financeira também, porque, muito claramente, as empresas que não adotam práticas ESG, num futuro que já é provavelmente uma realidade em determinadas instituições, essas empresas que não adotaram práticas relacionadas ao ESG, elas terão maior dificuldade em financiar os seus projetos, né? E enrolar as suas dívidas e vender, e propriamente também vender os seus produtos, né? E essas são empresas que correm um risco reputacional, um risco de imagem maior do que aquelas empresas que adotaram práticas relacionadas ao ESG. Então, eu acho que nós estamos num momento também de transformação dessa relação da empresa com os colaboradores, a maneira como as empresas elas desenvolvem as suas estratégias de atração dos profissionais, ela efetivamente precisa ser repensada, ela precisa ser alinhada aos novos tempos e justamente ao público que essas empresas querem atrair, considerando os elementos das práticas de ESG, absolutamente considerando isso. E também eu concordo com o comentário do Márcio também, da Denise nesse sentido, que tão fundamental quanto toda essa questão do ESG é o quanto que isso está absorvido na cultura da organização e nos valores que essa empresa pratica no dia a dia. Isso vai ser fundamental não só para a atração de novos colaboradores e os melhores colaboradores, mas principalmente para a retenção desses colaboradores, porque tão difícil quanto atrair os melhores é você efetivamente reter os melhores. E aí você precisa ter uma coerência muito grande naquilo que é a tua filosofia de negócio e naquilo que é dito para os colaboradores, mas naquilo que é praticado no dia a dia, em como é a relação com a liderança e como os líderes da organização também transmitem a mensagem e tomam as decisões no dia a dia com base nessa cultura, com base nesses valores e muito alinhado aos princípios da organização. Então, eu entendo que existe um grande desafio pela frente, as empresas precisam repensar os seus modelos e nós teremos, sem dúvida, muitos desafios nos próximos anos, tanto no aspecto de atração, quanto também de retenção desses profissionais. Muito bom. Tá, a gente recebeu, eu vou parar um pouco de perguntas, porque a gente tem recebido várias perguntas aqui pelo chat, super interessantes. Eu acho que tem uma do João Senise, que engata bastante com o que você acabou de falar, Valente, que é o quanto o tema ESG tem surgido nos processos de seleção de executivos por parte dos candidatos questionando as empresas. Quanto isso tem pesado como uma agregadora? Né? Uma pergunta super relevante, e acho que só o Valente pode comentar sobre isso, mas talvez Denise e Márcio as experiências aí que tem nessas empresas. Não, excelente pergunta, viu, Priscila? E, bom, já deixo aqui um abraço ao João Senise. João é conselheiro do Talences Group, é nosso conselheiro na empresa, e muito respeitado no mercado, e a pergunta é ótima. Curiosamente, e a pergunta é muito boa, e eu tenho que ser muito sincero em responder essa pergunta. Curiosamente, ainda são poucos os candidatos que perguntam diretamente sobre práticas relacionadas a meio ambiente, relacionadas à questão social e relacionada também à questão de governança da companhia. É muito mais comum você ter candidatos perguntando sobre o modelo de governança, principalmente candidatos no níveis gerenciais e níveis executivos, no C-level. É mais comum esses executivos, esses profissionais, ou candidatos aqui no nosso caso, perguntarem sobre questões
do modelo de governança, das práticas de gestão, da questão da existência ou não de um conselho, de políticas específicas. Então, há uma preocupação no nível mais sênior, claro, sobre a questão do modelo de governança. Isso, sim, aparece nos nossos processos. Perguntas relacionadas às práticas de meio ambiente, emissão de CO2 e tratamento de resíduos, são perguntas que raramente vêm aos processos, a não ser algumas posições que são efetivamente relacionadas ao mundo da atividade, né? Eventualmente, nós conduzimos algumas posições ligadas ao mundo de ESG ou ligadas à sustentabilidade, sim, aí sim você tem perguntas nesses casos. Mas candidatos de outras áreas, é mais raro você ter perguntas relacionadas ao tema de meio ambiente, sustentabilidade, e também das questões sociais. Por outro lado, perguntas que, aí sim eu diria, que na grande maioria das entrevistas elas aparecem, são perguntas relacionadas à questão de cultura organizacional e os valores da companhia. Então, há uma preocupação, principalmente no nível mais sênior, com o aspecto da cultura e a prática disso no dia a dia. Mas os conceitos relacionados a ESG, eu diria que principalmente o environment e a questão social, ainda em menor parcela, elas aparecem aí nas entrevistas. Denise, complementar? Eu queria pegar uma carona. Eu acho que o Luiz vai lembrar de um momento onde a gente conversou, talvez lá no passado, sobre isso, e eu concordo totalmente que hoje é muito mais sobre a cultura, e eu acho que a cultura é o melhor tradutor dessa mentalidade, né, mais focada só no resultado, a qualquer custo, a qualquer preço, uma mentalidade bastante antiga, e que já não está mais no nosso dia a dia, e as perguntas sobre cultura, gestão, remuneração, benefícios, elas às vezes traduzem um pouco disso, mas muito mais sobre o ambiente de trabalho, sobre a hierarquia, sobre se você está usando modelos que são mais colaborativos e que permitem, portanto, né, que as pessoas cheguem e contribuam mais, aliem mais seu propósito ou seus talentos a um objetivo da empresa. Eu vejo muito, e eu tenho visto crescer o interesse, a quantidade de perguntas, e assim, um olhar mais focado para os níveis, principalmente de conselhos, e os níveis executivos mais seniors, para pessoas que têm este olhar a mais, ou que têm uma especialidade desse olhar ligada a algum negócio. Então, o que eu acho que tem cada vez mais acontecido, inclusive na visão mais recente, né, lançada no compromisso mais recente, que foi lançado pelo grupo Grupo Natura &Co, do qual a Natura faz parte, né? Uma das menções aos próximos passos de sustentabilidade fala de conselho, da gente garantir uma maior diversidade de gênero, saindo de 35% e indo para 50% de diversidade de gênero no mínimo, nos próximos 10 anos nos conselhos. Isso se reflete também num olhar de que conselhos também precisam ser mais diversos, não só diversos no nosso caso em gênero, mas diversos em talentos diferentes para dar conta de todas essas mudanças, de todas essas questões que vão se colocar para as empresas, mas mais também para ser fonte de adaptação, inovação. E eu acho que a pergunta ela vem traduzida de outra forma, mas definitivamente não é novo o que eu vou falar. Cultura e estratégia são as duas bases da empresa, quanto ela é capaz de determinar uma estratégia, né, projetar uma estratégia e seguir nessa direção, transformando a realidade. E a cultura é a base sobre a qual nenhuma estratégia vinga se não for coerente. Então, eu diria que cultura realmente é a primeira a refletir essas perguntas e cada vez mais, especialmente nos jovens talentos, né, eu li uma pesquisa hoje maravilhosa falando da geração Z chegando aos primeiros postos de gestão, então a geração aí que está na fase dos 20 e poucos anos indo, né, para os seus primeiros cargos de gestão, e a geração Y já alcançando aí os cargos mais sêniores de gestão e o impacto que isso vai ter na tomada de decisão, na retenção desses talentos e na escolha deles por participar de grandes empresas ou mesmo começar uma nova e empreender. Isso cada vez mais é relevante. Então, acho que a pergunta ela vem traduzida
de cultura, mas especialmente na sua capacidade de garantir hoje que os próximos diretores, gerentes e senior management da sua empresa vai querer ficar aqui nos próximos 10 anos. Muito bom. A gente tem várias, então eu olhei para o relógio e, como uma boa mediadora, eu vou fazer pergunta e vou direcionar, porque se eu rodar para todos nós, eu sei que todos nós teremos muito para contribuir, mas eu gostaria de responder porque são perguntas todas muito interessantes. Então, tem a pergunta do Bruno Barros dos Santos, que eu adoro esse tipo de pergunta, que ele fala o seguinte: se a sustentabilidade deveria ter o mesmo peso que a parte financeira na prática, né? De forma objetiva na prática, no sentido criar e cascatear KPIs de sustentabilidade para os times até as bases, da mesma que a gente faz hoje com resultado financeiro, ou isso deveria navegar apenas entre os drivers de times? Essa é uma pergunta super relevante, né? A gente sabe o quanto a gestão da remuneração, a remuneração variável, os indicadores precisam estar alinhados com as estratégias, e se sustentabilidade faz parte da estratégia, também tem que estar alinhado na gestão da performance, da remuneração. Então, como é uma pergunta que tem a ver com essas diretrizes mais de controle e de gestão de pessoas, o Márcio está quietinho ali, eu vou cutucar ele. E aí, Márcio? Ó, tem uma coisa que é interessante, é bíblico assim, né? É bíblico, né? Tudo não terás, né? Eu, apesar de ateu, já li a Bíblia, está escrito lá em Gênesis, tudo não terás. Então, assim, não tem jeito, você não consegue ter tudo, financeiro, sustentabilidade, tudo embutido no sistema de metas da empresa. Então, você vai ter que ter uma meta de gente, uma meta de finanças, uma meta de lucro, uma meta de despesa, uma meta de SD. Vai ter 500 metas, aí cada meta vai valer 1 ponto, 0, ou seja, não tem meta, tá certo? Vai um monte de meta que não vale nada. Então, você tem que escolher 2, 3, no máximo, metas, pelo menos é a minha opinião, que valham muito e as pessoas vão lutar por elas, e aí você vai e coloca essas metas para valer. Então, a questão de sustentabilidade tem que estar cascateada igual a financeira. Eu digo para você assim, depende, em minha opinião, pelo menos, depende de que tipo de empresa você lida com ela. Por exemplo, você está falando assim, olha, eu trabalho no hospital. Se eu fosse trabalhar no hospital, eu queria saber assim, onde joga o fígado velho quando faz um transplante? Será que joga no lixo, põe na água, põe naquele negócio de triturador e vira água e vai embora? Ou será que tem um destino para esse fígado que foi transplantado? Onde vai a injeção que foi usada da seringa? Então, é claro que aí a questão ambiental é mais relevante. Se eu trabalho na lojinha de doces da esquina, que fornece doce muito bacana, eu não tenho essa preocupação, porque eu vou ter outra preocupação com a parte financeira da companhia. Se eu trabalho numa companhia mineradora, é claro que eu vou perguntar muito a questão ambiental, porque ela é relevante, lá a meta talvez deva passar por diversas áreas da companhia, a meta de sustentabilidade, e é uma empresa commodity, né? Minério é commodity, então você maneja pouco o preço e maneja pouco a compra, é mais como se acomoda a transformação desse negócio em dinheiro. Então, assim, eu acho que para dizer se ela tem um nível de importância igual, a minha resposta é assim, não sei, Barros, depende muito da empresa a que você se refere. Eu acho que cada caso, nesse caso, é um caso diferente. É como a questão da cultura que foi colocada. Por exemplo, o que eu acho? Eu acho assim, a cultura da empresa, se você vai pegar essas metas e perpassar por todas as áreas da organização, depende muito. Por exemplo, eu falo para vocês, bom dia, você responde assim, bom dia. Isso é cultura? Não, isso é educação, isso é tradição. Sempre que me pergunto bom dia, eu respondo bom dia. Então, a cultura da empresa não é o óbvio. O óbvio toda empresa tem. A cultura da empresa são os traços que essa empresa tem, que vão levar essa empresa a ter um modelo de decisão, a um modelo de compreender os fatores críticos de sucesso para que eles estejam embutidos na cultura de decisão dessa companhia. Você tem, basicamente, você pode fatiar várias decisões. Digamos que você vai fatiar as decisões em decisões por consenso e decisões por dissenso. Qual que é a diferença? Decisão por consenso. O real está desvalorizando. Eu vou comprar dólar, vender dólar, depende da minha posição. Eu vou lá, o pessoal fala que o real está subindo. O real está subindo. Então, vai lá, corre antes que suba mais, para você poder fazer um ativozinho em dólar. Mas talvez pela decisão por consenso, é feito manada. Você nem parou para pensar se amanhã seria melhor do que hoje. Vai lá comprar, está todo mundo comprando. Mas é uma decisão que ela tem, por benefício dela, a rapidez de ser tomada, porque ela é consensada, é consensual, você não tem dúvida, mas ela tem, contra ela, a incapacidade de analisar, porque ela é muito rápida. Já a decisão por dissenso é uma decisão necessariamente mais lenta, porque muitas pessoas são envolvidas, discute, blá, 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 até tomar a decisão. No entanto, ela é mais sólida. Em geral, se erra menos, tá certo? Agora, quando você fala assim, eu vou cascatear a meta financeira e a meta de sustentabilidade da mesma forma, eu digo, isso é uma coisa por dissenso. Tem que parar e pensar que tipo de empresa é,
quanto eu vou pagar por isso, quanto isso vai valorizar a minha companhia, para que a partir daí eu consiga tomar essa decisão, se por consenso, se por dissenso, e aí descer no detalhe e saber se essa companhia aceita ou não isso. E a outra questão é a cultura da companhia, não a cultura do que é repetitivo. O que é repetível, em minha opinião, não é a cultura. O repetível é a tradição, é aquilo que você faz todo dia. Isso é repetível, para mim não é cultura. A cultura são os fatores críticos de sucesso, que se a empresa errar, ela vai perder negócio, ela vai perder tamanho, ela vai perder importância. Para mim, isso são traços culturais. Então, a Natura tem um modelo de gestão que tem uma cultura, a Ambev tem um modelo de gestão que tem uma cultura diferente. Cada empresa tem a sua cultura de manejar a companhia. O importante é extrair da cultura aquilo que não é cultura, aquilo que é repetição. Muitas vezes fala assim, isso aqui é cultural. Essa empresa recebe muito bem as pessoas que chegam aqui para trabalhar. Para mim, isso não é cultura, é uma repetição. Você repete aquilo, você não transforma isso em negócio, tá certo? Transformar em negócio teria que ser um traço cultural da companhia. Então, assim, dito isto, eu penso assim, se for uma meta realmente importante para essa companhia, ela deveria sim passar por todos os níveis da organização, tanto quanto a financeira. Mas se a companhia não tem isso como sendo uma meta importante, não. Deveria ficar no nível lá em cima de alguém, ou talvez em nível nenhum. Deveria estar na cabeça das pessoas, as pessoas deveriam praticar isso, assim como as pessoas sentem sede de tomar água, assim como as pessoas têm que dar luta todo dia, elas sabem, olha, eu tenho que colocar no meu parâmetro de decisão esses fatores aqui que são importantes para que eu resolva a companhia. É isso, Denise. Desculpe. Muito bom. Só um ponto, porque acho super relevante isso que você falou, Márcio, que se não faz sentido para a empresa, não devia estar na cabeça de ninguém escrito em nenhum lugar, né? Então, por isso que a gente fala, sustentabilidade não é receita de bolo, tem a ver com o negócio, tem a ver com a estratégia. Então, é muito customizável, né, o modelo de gestão em função do que a escolha decidiu fazer, né, o que ela pode, o que ela decide fazer. E tem mais uma questão que eu acho que é importante relatar, que a gente avalia junto com a empresa, às vezes esse esforço é feito, mas se cascateia lá embaixo, no nível operacional, uma meta que aquele indivíduo não é responsável pelo resultado. E aí pode ser muito pior, porque você fala para ele, você vai ter que gerar isso e ele nunca vai conseguir gerar aquilo. Isso não acontece só na sustentabilidade, acontece para outras metas também. E aí você gera uma frustração do indivíduo. Então, assim como qualquer outro indicador de resultado, que pode influenciar ou não na remuneração variável, tem que tomar muito cuidado com o que vai ser cascateado, né? Tem que ser feito de forma planejada e de forma alinhada com o que é a estratégia e a cultura, né, da empresa. Vou passar para uma próxima pergunta, até para a gente poder, qualquer coisa, se for o caso, a gente volta aqui depois nessa pergunta. E eu vou perguntar para a Denise, porque a Natura é uma empresa B, certo? E a pergunta da Adriana Chaves para uma empresa que está começando a olhar para esse assunto de modo mais estruturado, mas que já tem práticas ESG, como vocês avaliam a certificação do Sistema B? Muito legal a pergunta. A Natura é talvez, na verdade, uma grande empresa, né, e uma grande porta-voz, né, da certificação B. A Natura foi a primeira empresa, grande empresa de capital aberto a se certificar como uma B Corp. Mas essa certificação, ela tem como objetivo ser um guia, na verdade, um guia de boas práticas, de indicadores, de como você pratica e como você se torna uma melhor empresa para o mundo. Tanto que a gente acredita muito nisso, tanto que a gente emprestou esse lema, né, do Sistema B para a nossa visão mais nova, né, que é a visão 2030, que fala que as 4 empresas do grupo se comprometem a, nos próximos 10 anos, praticando aqueles guidance que estão lá, aqueles guias que estão lá, a serem empresas melhores também para o mundo. Então, a certificação B, ela tanto funciona, existem hoje empresas certificadas com 2, 3 pessoas, e empresas na classe da Natura, internacionais, grandes empresas. E o melhor caminho, na verdade, do Sistema B é, inclusive, o caminho de aprendizado. Porque a certificação em si, o processo em si, é quase uma autoavaliação do que, como bem disse o Márcio a respeito de cultura e estratégia, daquilo que você faz como empresa e qual é de verdade, né, o impacto que você gera ou pode gerar, quais são as contribuições que muitas vezes você pode dar ou não, e como isso se intercala com a sua gestão. Então, como é que é isso do ponto de vista do consumidor e tudo mais? Funciona para um pequeno restaurante, para uma pequena agência de serviços, funciona para uma empresa média. Muitas vezes a gente recebe
um oi, que legal, de alguém na nossa cadeia de fornecedores que se certificou B pela experiência, né, dessa prática, dessa cultura de ser uma empresa B dentro da Natura, ou porque entendeu também que esses indicadores, todas essas referências e esse compromisso, né, em se tornar uma empresa que é eficiente para os seus acionistas, para os seus colaboradores, para os seus stakeholders mais, digamos, óbvios, mas também é eficiente para o mundo onde ela está vivendo, ela contribui para isso, faz com que muitas empresas se mobilizem a isso, e isso cabe para todo mundo. Então, acho que a beleza aqui do B é conseguir conectar uma empresa que surge, um negócio novo que surge, a uma mentalidade de, puxa, cada vez mais, né, negócios assim prosperam mais ou atraem melhores talentos, como a gente falou aqui, nascem com uma cultura mais forte, mais resiliente, mais moderna, mais contemporânea, mais interdependente, e o B é um bom caminho para isso. E é um bom caminho também porque até esse primeiro ano de certificação, você passa por um processo, seja o de, né, fazer acesso, né, fazer o self-assessment, como se diz, e você passa por um processo de identificar o quão na prática você já faz algumas daquelas coisas e nunca tinha talvez percebido ou medido, e o quanto você ainda poderia melhorar. Então, para se certificar, uma empresa consegue fazer aí teria que fazer em torno de 80 pontos, numa grade de quase 160, se não me engano. E isso é uma jornada de aprendizado, mas a oportunidade de, durante esse processo, participar da rede B e aprender com outras empresas, sejam grandes, sejam pequenas, onde a gente faz lá laboratórios ou processos onde falamos com essas empresas sobre como cortar caminho, sobre como compartilhar práticas, né? É o melhor benefício para que empresas de todos os tipos consigam já trabalhar com essa mentalidade, com essa lógica de impacto. Então, a gente tem muito orgulho da certificação, mas tem muito mais orgulho de poder dizer que talvez a gente seja um exemplo de que sim, é possível, sim, é viável, seja financeiramente, seja do ponto de vista de impacto, e muito mais do que isso ajuda cada vez mais, como acho que você disse, Priscila, que a gente tenha, seja torcedores, seja cadeias de valor, sejam pessoas que nas nossas redes queiram cada vez mais trabalhar com isso. E isso é muito bom também para uma empresa que está começando. Eu diria que, inclusive, é um bom atalho, tá, para o caminho de se tornar empresas que são relevantes para as pessoas, para os consumidores e para o mundo onde elas estão vivendo. Isso definitivamente é um bom caminho de sucesso se a gente está falando de um mundo mais contemporâneo. E ser um acesso também para uma pequena empresa é uma das coisas que mais ajuda a gente fomentar essa mentalidade, essa cultura de gestão, tá? Cada vez mais, seja através das nossas redes, seja através das nossas contribuições com isso. Os guias do B, ou seja, as metas, os compromissos, a forma como a gente mede o B, foram a inspiração para a gente garantir os nossos compromissos para o futuro. Na Visão 2030, boa parte dos nossos compromissos públicos que estão lá foram inspirados em compromissos que definem o que é uma boa empresa segundo a certificação B. E hoje a certificação B também tem sido muito vista, na verdade, em parceria com o Pacto Global. Ela também é um caminho, né? O SDG Action Manager é uma bússola, né, quase como se fosse um autodiagnóstico de quanto a sua empresa hoje está endereçando, através das suas atividades, os maiores desafios do mundo, sejam eles diversidade, desigualdade, mudança climática, fome, água, todos os outros 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eu carinhosamente chamo o to-do list da humanidade. Né? Por quê? Então, essa é uma forma muito boa, muito simples, que funciona para qualquer uma das empresas, e que envolve essa disciplina de se autoavaliar e se comprometer, inclusive através da mudança do seu status social ou da incorporação desse compromisso no seu status social, em ser empresas que se comprometem não só a serem empresas boas para aquele grupo que está mais diretamente envolvido com ela, mas também que fazem negócios que são dessa transformação do mundo. Então, a Natura tem super orgulho de, inclusive, exibir essa certificação B, a gente se recertificou agora. Não é um processo simples no meio, né, de toda essa fusão, e tem o compromisso, inclusive, de fazer com que as 4 companhias se certifiquem. Então, a Natura já é certificada, a Aesop, que faz parte do grupo, uma empresa australiana, um pouco menos conhecida aqui no Brasil, se certificou esse ano. The Body Shop, que também é uma empresa inglesa, faz parte do grupo, se certificou o ano passado.
e a Avon, que se juntou ao grupo no ano passado, deve se certificar aí já nos próximos anos. Então, isso para nós é uma maneira de inspirar e de criar até uma consciência, um padrão coletivo do que na prática a gente está falando, seja com ESG, com melhores empresas para o mundo, com compromisso com os stakeholders, mas traduzido inclusive em indicadores, em modelos de negócio, em mentalidade, em cultura, que a gente pode administrar, usar para, né, ver se os nossos planos estão indo bem e depois obter uma avaliação que é um reconhecimento externo de que você segue aí essas que eu chamei boas práticas empresariais e, portanto, é uma empresa do coração das pessoas, né? Uma empresa que cada vez mais as pessoas querem escolher porque estão comprometidas com agendas que só coletivamente a gente pode resolver. Então, eu vejo o B como a true force for good, a gente costuma falar. Muito bom. Muito bom. A gente tem uma pergunta da Luísa Vendrúsculo e eu vou tomar a liberdade de respondê-la, porque eu acho que tem tudo a ver com o meu papel aqui. Ela pergunta, existe formação universitária voltada para ESG? Qual a certificação necessária para começar nessa área? Luísa, essa é uma pergunta que lá em 2000, quando eu me formei, eu me fiz, na verdade, não com o nome ESG, na época era sustentabilidade, basicamente, que a gente usava, e eu acabei estudando muito, era uma formação acadêmica que eu buscava, então eu buscava um mestrado acadêmico, e eu acabei não encontrando algo que tivesse muito alinhado com o que eu queria para minha carreira, que era fazer um mestrado acadêmico que tivesse sustentabilidade de negócios. Eu acabei indo para a Holanda na época, eu fiz meu mestrado em ciência ambiental que tratava sociologia do meio ambiente, né? Então, acabei me especializando em gestão para sustentabilidade e na época tinham poucas alternativas, muitas das alternativas que a gente tinha em termos de formação eram muito técnicas. Hoje eu diria que tanto no Brasil como fora do Brasil a gente tem várias formações focadas no tema, em diferentes níveis, né, de formação, pós-graduação lato, senso, estricto senso, cursos de educação executiva curta, média e longa duração, eu diria. Alguns cursos customizados, muitas empresas acabam solicitando, né, demandando cursos que toquem nesses temas e que sejam customizados para o ambiente de negócio da empresa. Então, hoje existem várias alternativas. Talvez você não vai achar ainda muita coisa com o nome ESG, né? Então, tem que saber exatamente qual é o conceito que está por trás, qual é o termo técnico que está sendo usado, mas existe sim, inclusive em plataformas online, né? O Live Learning vem também para potencializar esse tipo de formação. Mas a minha essência me diz que eu trabalhei, né, como co-chair do Prime, que é o braço do Pacto Global para educação responsável, como é que a gente vai formar os líderes responsáveis do amanhã, e toda a experiência que eu tive, não só no INSPER, mas também com as outras escolas que fazem parte do Prime no Brasil e fora, é que a gente tem que trabalhar esses temas relacionados à sustentabilidade em todo e qualquer tipo de formação. Sustentabilidade não é uma área, sustentabilidade é uma competência, deveria ser uma competência. O cara que vai trabalhar na área de vendas, ele tem que entender de sustentabilidade. O cara que vai trabalhar na área financeira tem que entender de sustentabilidade. A gente chamou empreendedorismo lá atrás, né, de uma área que depois virou competência. Eu acho que sustentabilidade vai na mesma linha. Então, o grande desafio, eu acho que hoje, para todo tipo de formação, seja ele em finanças, em pessoas, em empreendedorismo, é tentar colocar sustentabilidade como algo que seja transversal, porque o tema de fato é multidisciplinar, né? Eu consigo pensar em vários tipos de desafios organizacionais relacionados à sustentabilidade que vão se encaixar na caixinha de pessoas, que vão se encaixar na caixinha de operações, de marketing e por aí vai. Então, isso tem acontecido em algumas escolas de negócio, né? Integrar a sustentabilidade de forma transversal. Então, eu acho que é esse olhar que a gente busca no futuro, mas tem sim algumas formações focadas. Não sei se Denise, Márcio ou mesmo Valente tem alguma coisa a complementar. Não? Bom, então eu vou passar para uma pergunta, a gente está já com 2 minutos para encerrar e a gente não quer atrasar. Eu acho que é a pergunta que a gente já tocou um pouquinho no tema, mas que eu acho que merece um pouco mais de discussão, talvez de uma resposta mais direta, né?
que é o efeito ou os efeitos da pandemia. Vocês acham que a pandemia que a gente viveu, que a gente está vivendo, acelerou esse tema dentro das empresas ou se ainda vai acelerar mais? Ou quais foram os impactos, talvez, né, positivos dessa pandemia na agenda de ESG no Brasil? Minha opinião, impacto nenhum. Acho que durante a pandemia as empresas ficaram voltadas para outras coisas importantes. Como é que eu faço para passar por aqui? Cadê o meu mercado que diminuiu? Como que eu vou atender os clientes? Como é que eu vou reduzir, fazer home office, não sei o quê? Assim, tem na hora do... É igual aqueles filmezinhos de West Point, né? Esse cara fica lá treinando. Na hora do tiro, é tiro para todo lado, é bala para todo lado. Então, acho que esses temas mais conceituais, eu acho que eles necessitam de um tempo mais... Ninguém inventa nada porque está sem tempo. O Newton viu lá, a maçã caiu, estava à toa debaixo da macieira. Ou seja, para você, de fato, ter tempo para você inventar coisas novas e fazer coisas novas, você tem que ter um ócio criativo para você pensar nisso. Então, eu não acho que a questão do ESG, que é um tema, como nós falamos aqui, embora antigo, como conceito está relativamente novo, eu não acho que, assim, enquanto tem a pandemia, eu vou evoluir no ESG. Opinião muito particular minha, pode ser que esteja absurdamente errado, mas eu acho que nos momentos de pandemia, as empresas têm outras prioridades que elas têm que se preocupar com elas, porque são urgentes. E não é que deva esquecer o ESG, mas eu acho que tem que ter um momento certo para tratar temas que conceitualmente impactam as pessoas na companhia. Tenho a impressão que isso não é um tema que seria prioridade. Se eu fosse CEO ainda, eu não estaria preocupado em dar ênfase no ESG neste ano da pandemia. Eu estaria preocupado que a empresa tivesse mercado, comprasse, vendesse, desse lucro, tivesse cliente. Eu ia estar querendo entre as empresas que dão dinheiro, não entre as empresas que ficaram perdendo tempo no momento que o tempo é curto e exigir outro tipo de ação. Bom, Denise, o que você acha disso? Eu acho que, na verdade, acelerou, mas eu concordo com o Márcio num ponto. Na verdade, a gente não está falando de ESG, a gente está falando, vou usar o exemplo da Natura, de no primeiro dia da pandemia, falar qual foi a primeira preocupação e qual foi o primeiro compromisso, ou qual foi o primeiro movimento que a gente fez. Garantir que as nossas pessoas, tá, continuassem seguras. Segundo, manter a economia rodando. E terceiro, garantir que a nossa rede de relações continuasse prosperando. Então, a gente tornou isso público. Eu me lembro que no momento da pandemia tinha um lançamento para ir ao ar, né, e a gente trocou esse lançamento por uma mensagem sobre ficar em casa, sobre ficar seguro e tudo mais, a partir do momento em que a pandemia foi se tornando muito impactante. Então, para resumir, eu acho que sim, a consciência das pessoas em relação a esse impacto aumentou, porque você está vivendo em casa, muitas vezes, com aquele lixo que você queria jogar fora e não consegue, com escassez de algumas coisas, com a dificuldade de ir e vir, né? A gente está vivendo também com notícias, seja dos golfinhos em Veneza, seja de um mundo mais limpo porque os carros não estão transitando. Então, o que mudou e o que talvez acelerou a conversa, e especialmente no Brasil, foi a consciência desses impactos. Hoje saiu, por exemplo, uma pesquisa falando quantos brasileiros do Ibope, falando quantos brasileiros entendem ou conhecem mudança climática. Quase caí da cadeira a hora que eu vi. Tá? Qual é mais importante, proteger o meio ambiente ou o desenvolvimento econômico? 77% dos brasileiros, segundo essa pesquisa, consideram mais importante proteger o meio ambiente. Então, na verdade, isso não é um contraponto ao desenvolvimento econômico, mas é uma aceleração da consciência de que essas coisas são interdependentes. De que se a gente faz negócios de responsáveis que não cuidam ou que não dão conta, de como eu, por exemplo, uso água e devolvo esses resíduos para o meio ambiente, isso impacta não só a qualidade dos meus produtos, mas a viabilidade da gente ter acesso à água como uma sociedade. Algo como uma empresa que eu não tenho o direito de conversar sobre, eu não tenho o direito de avançar sobre um bem público. E muitas vezes a gente está falando de, quando a gente fala de carbono, né, a gente fala carbono parece uma coisa muito intangível. Fala carbono, como o Paul Polman me ensinou uma vez, falou, é uma coisa muito simples. Se você é uma pessoa muito corajosa e não acredita nisso, experimenta entrar no seu carro amanhã e virar escapamento para dentro. Você vai perceber na hora o efeito que, usando o seu carro, você absorve o benefício e o impacto que você terceiriza para uma sociedade inteira. Então, o que aumentou foi essa consciência, essa percepção e, portanto, uma valorização dessa prática. De novo, volto aqui como estratégia, como parte do dia a dia. Mas se ela não estava na estratégia, provavelmente ela não entrou agora. O que deve ter acontecido é ter acendido uma luz de que cada vez mais a gente vive num mundo que é de um tamanho só, ainda não achamos outra alternativa,
de que a gente tem, nas questões de direitos humanos e diversidade, um mar de oportunidades e problemas para tratar, tá? De mundos que são feitos para algumas pessoas e não para todo mundo. A gente tem uma causa na Natura que permeou a história da Covid e todo o nosso compromisso, que chama Cada Pessoa Importa, e ela fala que cada pessoa é um mundo e todo mundo importa. Então, não dá para fazer um mundo segmentado num mundo onde tem que caber todo mundo. Então, acho que, de verdade, o que mudou foi a consciência, e não tem nada de novo aí, mas talvez tenha uma aceleração do impacto, porque ele acabou chegando nas nossas casas. Pela primeira vez, a Mãe Natureza mandou todo mundo, coletivamente, ao mesmo tempo, pensar no que está acontecendo. Talvez tenha sido esse o efeito. O bom é que agora a gente consegue, de fato, falar que a atividade humana é um dos principais drivers do aquecimento global, porque a gente teve um experimento na escala global, onde todo mundo parou, e a gente consegue comprovar isso. Nossa, a gente precisa ter esse dia. Talvez eu mesmo dissesse, nossa, isso nunca vai acontecer. Aconteceu. Que bom que a gente pode capturar os efeitos disso. Exato. Gente, nós já passamos do tempo aqui, né? Tá uma delícia essa conversa, quinta edição do C-Talks, mas já passamos do tempo. Eu queria agradecer a Denise, ao Márcio, ao Valente. Essa discussão foi riquíssima. Vocês que estão aí do outro lado devem estar pensando assim, nossa, eles programaram tudo isso, a gente fugiu de todo o roteiro, né? Só conto isso para vocês, porque eu acho que quem está aqui hoje está falando com conhecimento de causa, não só de causa na organização que representa, mas de causa de vida, né? E agradeço a vocês também que nos acompanharam nesse debate, pelas perguntas, pela participação, e o material do webinar, né, vai estar disponível aí, como eu falei antes, no site do ctalks.com.br. Agradeço de novo o convite por estar aqui hoje. Obrigado, pessoal, e até a próxima.